Ó Senhor, nós dependemos de Ti totalmente, Senhor. Senhor, nós não viemos aqui receber nada, nós viemos dar a Ti, Senhor. O culto é para Ti, Senhor. O culto é para Ti, Senhor, por isso não estamos aqui pedindo alguma coisa, atrás de alguma coisa. Nós queremos somente o Senhor, nós queremos render todo o nosso ser a Ti, Jesus. Oh. Oh, Senhor. Ó Espírito de Deus. Sabe, irmãos, o culto é uma oferta. O culto não é sobre o que nós vamos ganhar, mas é sobre o que nós vamos perder. É sobre rendermos ao Senhor, é sobre darmos ao Senhor. Por isso eu sempre insisto, não espere alguma coisa. Não seja um espectador, não faça planos daquilo que você espera ou deseja que aconteça, mas deixe o Espírito fluir. Eu falo que nossa geração é uma geração de muito conhecimento, acessou muito conhecimento, muita informação. Nós sabemos muitas coisas, aprendemos muitas coisas, mas todas essas coisas são substituíveis. Mas tem uma coisa, irmãos, que é insubstituível. Tem uma coisa, irmãos, que nada disso, nada que é externo, nada que é palpável ou corruptível pode tomar o lugar, que é a presença do Espírito Santo na igreja. É a presença gloriosa e poderosa do Senhor no ambiente. Porque as minhas palavras podem te dar conhecimento. Eu creio sim, as palavras podem abençoar você, ajudar você, talvez no dia de amanhã, colocar algumas coisas em prática. Sim, eu creio, irmãos, que há um poder na palavra que nos faz acessar tantas coisas, vai transformando a nossa mente, mas tem uma coisa que é insubstituível, que quando ela chega, nenhuma palavra é necessária. Nenhuma palavra, a pessoa mais sábia, entendido, todos eles se tornam desprezíveis, substituíveis, não são mais necessários. É quando a glória do Senhor entra na igreja, é quando a glória do Senhor toca a terra, é quando o seu Espírito se faz presente. A palavra de Deus diz que o templo ficou pronto, e a palavra de Deus diz que os sacerdotes estavam ali, os levitas, e eles cantavam. Eles estavam cantando em uma só voz, um só coração, uma só coisa, um só desejo. E a palavra de Deus diz que uma densa nuvem, a glória do Senhor, ela entrou no templo. E a palavra de Deus diz que quando a glória do Senhor entrou no templo, o serviço dos sacerdotes e dos levitas já não era mais necessário. Que todos caíram, todos foram ao chão. Todos estavam rendidos, todos estavam ali, ficaram vulneráveis. Eu entendo também, irmãos, que o contrário disso é verdadeiro. Quando não há glória do Senhor na casa, quando não há a presença do Senhor na casa, é necessário que a gente tenha muitas coisas para enfeitar, para tentar substituir. É necessário que a gente invente muita coisa, muitas alegorias, é necessário que a gente invente muitas movimentações, é necessário que a gente tenha o que dizer, é necessário que a gente tenha uma boa música, a gente tenha muitas coisas legais. Por quê? Porque aquilo que é mais importante não está, e às vezes então a gente vai tentar, né? A gente vai tentar imitar, ou vamos tentar chegar o mais próximo possível. Por isso, irmãos, a igreja ela se reúne, a igreja se junta, a igreja se torna por uma só coisa, por causa da presença gloriosa do Espírito de Deus. Irmãos, e vai depender muito
da nossa intencionalidade vai depender muito do anseio do nosso coração. Vai depender muito do desejo do nosso coração. Vai depender muito, irmão, se nós estamos realmente dispostos a dar espaço, a dar um lugar. Vai depender se nós estamos dispostos a sair do centro das atenções, o centro das nossas próprias vidas, o centro da cadeira de governo. Vai depender se nós vamos ter, irmão, essa intencionalidade, essa disponibilidade de abrir mão daquilo que nós achamos que deve acontecer ou deve ser, para que o Senhor venha e faça segundo sua vontade. É por isso que nós cantamos. Nós não cantamos, irmãos, para preencher o espaço, para preencher as horas. Não, nós cantamos porque é para Ele. Os irmãos estão aqui, ali na frente, conduzindo, eles ensaiam, eles escolhem as canções, não para preencher o espaço ou algum vazio emocional, não, é para ajudar a conduzir você, é como um regente, é convidando a igreja para dizer, vamos cantar uma coisa só, vamos juntos declarar e expressar um só anseio, um só desejo. Vamos chegar nesse lugar todos juntos para quê? Para que a honra e glória seja dada a Ele. A palavra de Deus diz que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Nada do que acontece, irmãos, é aleatório. Nada do que acontece é obra do acaso, é sorte, não. O Senhor habita no meio dos louvores. Então, para quem que nós louvamos? Para quem nós cantamos? Para quem nós estamos nos doando? Para quem deve ser dada a glória? Quem é o motivo da canção? Quem é o motivo, irmãos, da oração? Quem é o motivo do levantar das mãos? Quem é o motivo, irmãos, da expressão? O culto é para o Senhor. O culto é para Ele. A glória é para Ele. Por isso eu te dou um conselho. Sempre que você vier, venha vazio, se esvazie. Se esvazie das suas expectativas, se esvazie das suas programações, se esvazie das suas intenções e deixe o Espírito gerar uma só coisa no seu coração: desejo e anseio pela presença de Deus. Fome, sede. Fome, sede pela presença de Deus. Mas quando nós nos reunimos como igreja, quando nós nos juntamos como igreja, algo sobrenatural acontece. Se o Senhor encontrar aqui, irmãos, um lugar, um espaço, Ele mesmo virá e tocará a terra com sua glória. Só que se isso não acontecer, irmãos, é uma perca de tempo, sabe? É uma perca de tempo. E eu vou te falar, isso começa a ser gerado no seu coração. Não, sabe, a gente não vem para cá para ver o que vai acontecer. Se for legal, beleza. Não, isso começa a ser gerado no seu coração já durante a semana. Sabe, aquele anseio de estar com os meus irmãos, de me reunir, para quê? Para que possamos preparar um lugar, levantar um altar, edificar essa casa para que o Senhor venha. E às vezes eu percebo que parece que nós perdemos um pouco o sentido disso. Sabe, parece que nós perdemos um pouco o sentido do culto, o sentido do cultuar, do dar ao Senhor. E às vezes eu percebo que nós estamos, parece que valorizando outras coisas. Parece que nós valorizamos, sabe? Então parece que o culto é aquela coisa aleatória que eu preciso ir, né, para me sentir bem, aliviado. Não, irmãos, aqui a palavra de Deus diz que no ajuntamento dos santos, no ajuntamento da igreja, dos filhos, uma casa é edificada para que o Senhor venha habitar com seu Espírito. Irmão, se isso não mexer mais com a gente, nós precisamos de arrependimento. Se isso não mexer mais, se isso não nos impressionar mais, se isso não nos confrontar mais, se isso não gerar temor e tremor em nós, isso significa que o nosso coração está insensível. Significa que nós estamos doentes. Sabe, o nosso coração adoeceu, o nosso coração empedrou.
Já não há mais quebrantamento, já não há mais sensibilidade, já não há mais, sabe, aquele quebrantamento de coração, já não há mais aquele inclinar de coração, parece que é algo aleatório. É só você fazer faz uma comparação de quando você tem um agendamento. Digamos que você tem um agendamento lá na AIMA. Agora não é mais CEF, é AIMA, né? Irmãos, quando as pessoas dizem assim, pô, Gessé, consegui um agendamento na AIMA. Rapaz, parece que a pessoa está indo encontrar Jesus. Cara, ele se prepara 2 meses antes. Ele separa os documentos, revisa os documentos e vê de novo. E manda para o advogado, e confere, e vê, e fala para o amigo, ó, vê se está faltando alguma coisa, né? E conversa com todo mundo e diz assim, ei, como é que foi o teu? Ah, como é que foi lá? Né? Aí digamos que o agendamento é 10 horas da manhã. Meu amigo, naquela noite ele não dorme. É ou não é? O cara não dorme. O cara não dorme. 8 horas da manhã ele está lá. O AIMA nem abriu. Ele acha que é por ordem de chegada. Não, ele tem uma agenda. Não, mas ele está lá. Não, Deus o livre, eu perder o horário. Deus o livre, eu perder o horário do meu agendamento. Ah, Gessé, mas poxa, é porque é muito importante, né? Eu também acho, é muito importante. Eu acho que você deve. Eu não estou dizendo que isso está errado. Mas eu estou fazendo um comparativo de como nós nos tornamos insensíveis. Como nós nos tornamos insensíveis, como nós nos tornamos indiferentes à presença, ao Espírito. Irmão, o que vai acontecer se você chegar atrasado lá no AIMA, lá no CEF, nas finanças, o que for que seja, no médico, o que vai acontecer? Perdeu. É ou não é? Vai ter que reagendar, vai ter que... Pastor, Deus o livre, nem me passa na cabeça um negócio desse. E quando você tem uma viagem de avião, né? Ó, o voo sai às 1h, se é voo internacional tem que estar 3 horas antes, daqui ao aeroporto dá uns 40 minutos. Se o voo é às 1h, tem que estar lá às 10, daqui dá uns 40 minutos, sai às 6 da manhã, né? Para não ter perigo de perder, não é assim? Deus o livre perdeu. Por quê? Porque vai custar, você vai ter que comprar outra passagem. Imagina, ter que meter o dinheiro no bolso para comprar outra passagem. Eu não teria condição, eu já ia perder a viagem. É ou não é? Eu não conseguiria comprar outra passagem. Poxa, pastor, mas é que é muito importante. Eu também concordo. Você está parando para perceber como as coisas do Senhor parece que já não têm a mesma importância para nós? Porque nós estamos fazendo o culto para nós mesmos, não é mais para o Senhor. O culto já é para nós, não é para o Senhor. Se o culto é para mim, não importa a hora que eu chego, não importa se eu vou cantar, se eu vou levantar a mão, não importa se eu vou ofertar, não importa se eu vou... Não importa muita coisa. É assim ou não é? Hã? Né? Não importa se eu chego na hora, se eu chego atrasado. Ninguém tem a ver nada com a minha vida. Não é assim que a gente fala? Ninguém paga minhas contas. Né? Por quê? Porque o culto é para nós. Não, pastor, mas se eu tenho que entender assim, não é bem assim. Irmãos, é bem assim. A gente se tornou indiferente à presença e à glória de Deus. Perdemos a reverência, perdemos o temor. Isso quando a gente não chega e ainda começa a achar defeito em tudo, né? Isso aqui não é assim, isso aqui eu não gosto, isso aqui podia ser diferente. Porque alguém começou com uma história aí de que o culto é nosso, né? O culto é para nós. Alguém começou a criar uma ideia aí de que o culto é para nos abençoar, né? Então eu tenho direito de escolha, né? Eu escolho se eu oro, se eu não oro, se eu busco, se eu não busco. Se o culto é para mim, então a casa já não é mais de Deus. Então a casa agora é nossa. É ou não é? A casa já é minha agora. E se a casa é minha, eu faço como eu quero, né? Eu chego a hora que eu quero, eu abro a porta a hora que eu quero. Eu
né? Mas não, irmãos, a igreja é casa de Deus. Sabe qual o problema disso tudo? É que nós nos acostumamos a fazer as coisas do nosso jeito. Nós nos acostumamos a fazer segundo a nossa própria vontade. Nós nos acostumamos a viver sem a presença de Deus. Nós nos acostumamos a viver sem o selo do Espírito. Não vivemos sem uma residência, né? Não dá. É ou não dá? É ou não é? Tem que ter uma residência, né? Tem que ter o cartãozinho, tem que ter... Mas sem a presença... Abre comigo Lucas 7. Lucas 7, abriu aí? Vai lá para o versículo 36. Vamos ler juntos? Lucas 7, a partir do 36. Certa vez, um dos fariseus convidou Jesus para comer com ele. Jesus, então, entrando na casa do fariseu, sentou-se à mesa. E havia uma mulher pecadora na cidade. Quando soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, ela trouxe um vaso de alabastro com perfume. E pondo-se atrás dele, chorando aos seus pés, começou a molhar-lhe os pés com as lágrimas e a enxugá-los com os cabelos. E beijava-lhe os pés e derramava o perfume sobre eles. Mas ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem o está tocando e que espécie de mulher ela é. Ela é uma pecadora. Mas respondendo, Jesus lhe disse: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, o outro 50. Não tendo eles com o que pagar, perdoou os 2. Qual dele amará mais? Simão respondeu: suponho que seja aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhe disse: certa resposta. E voltando-se para a mulher, ele disse a Simão: Simão, vê essa mulher aqui? Simão, eu entrei na sua casa e tu não me deste água para os pés. Mas ela molhou com suas lágrimas e enxugou com os cabelos. Não me cumprimentaste com um beijo. Ela, porém, não para de beijar-me os pés, desde a hora que eu entrei. Não colocaste óleo sobre a minha cabeça, mas ela derramou perfume sobre os meus pés. Por isso eu te digo, os pecados dela, que são muitos, lhes são perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem se perdoa pouco, esse a quem se perdoa pouco, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados estão perdoados. Tá bom por aí. Eu acho que já deu para entender, né? Mas eu gosto de falar um pouquinho. Sabe qual foi o erro? Sabe qual foi o erro do fariseu? Sabe qual foi o erro? Sabe qual a diferença entre esses dois tipos de pessoas? Entre a mulher, o fariseu, a mulher e os que estavam ali? É a consciência do seu pecado. É a consciência
de um pecador, que muito foi perdoado. É a consciência de um pecador que sabe que não pode viver sem o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Pior do que não ter a presença é se acostumar com ela. Pior do que não ter a presença é se acostumar com ela. Na verdade, eu não sei o que é pior. Sabe o que a nossa geração parece? Sabe o que a nossa geração representa? Nós somos como esse fariseu. Nós somos como esse fariseu. Ah, Jesus está em casa. Tudo bem. Ah, Jesus está aqui, não, está tudo certo. Jesus entrou na casa, beleza. Pior, irmãos, do que nós vivermos sem a presença do Senhor, é quando nós temos e o nosso coração já não se importa mais. É quando nós temos, nosso coração já não sente mais, já não quebranta mais. Sabe qual a diferença, irmãos, entre essa mulher e o fariseu? É olhar para Jesus e dizer assim: esse é o Salvador da minha vida. Sabe qual a diferença? É a mulher olhar para Jesus e falar assim: Ele é o único que pode perdoar os meus pecados. Ele pode perdoar os meus pecados. Meus pecados são muitos. Meu Deus, eu estou perdida. Minha vida, olha. Esse pode perdoar os meus pecados. Irmãos, a indiferença é terrível. A indiferença é terrível. É como a lepra. Sabe a lepra? A lepra você não sente mais, né? A lepra, a pele fica insensível. Assim é, irmãos, a nossa indiferença para com o Senhor e sua presença. Assim é, irmãos, a nossa postura. Muitas vezes para quando o Senhor está e nós já não fazemos questão. Ah, estou acostumado. Não, o Senhor está lá, tudo bem, está tudo certo. Jesus está associando, irmãos, a intensidade daquela mulher, a intensidade na oração daquela mulher. Está associando isso a alguém que encontrou perdão e salvação. É o que Jesus fala aqui, ó. Jesus usa uma parábola, fala: olha, certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500, então ele perdoou. É isso que Jesus está falando. Jesus está associando, irmãos, Jesus usa uma parábola de um credor que perdoou a quem ele devia, com a adoração daquela mulher. Sabe o que eu entendo? Eu entendo que o contrário também é uma verdade. Do mesmo modo, irmãos, Jesus está condenando a indiferença daquele homem para com a presença, por causa do orgulho dele de se achar melhor do que ela. O que ele fala? Se esse cara fosse um profeta mesmo, se ele fosse um profeta mesmo, ele saberia quem é essa mulher, que essa mulher é pecadora. Orgulho da religiosidade, de se achar melhor que os seus irmãos. Irmãos, tem pessoas que não se entregam ao Senhor, à adoração, à presença, sabe por quê? Porque se acha bom demais para estar no mesmo ambiente do que um pecador. Porque se acha bom demais para estar no mesmo ambiente do que aquele irmão que cometeu algum erro, cometeu algum pecado. Irmãos, Jesus está associando a adoração daquela mulher, a reverência daquela mulher, o temor daquela mulher, a um orgulho de religiosidade. A religiosidade, irmãos, é o que nos faz achar melhor do que os outros. É a religiosidade, irmãos, esse orgulho que nos torna crítico,
juiz dos nossos irmãos, é a religiosidade que não nos deixa ver nosso pecado, a nossa necessidade de perdão. O orgulho nos cega, nos faz viver para proteger nossa imagem. O orgulho não nos permite, irmãos, nos entregar ao Senhor verdadeiramente. Sabe por que aquela mulher se jogou aos pés de Jesus? Sabe por que aquela mulher não se preocupou com a sua imagem, com a sua aparência? Sabe por quê? Porque nada poderia ser pior, irmãos, do que permanecer no pecado. Nada poderia ser pior do que permanecer no orgulho, na vaidade. Jesus está dizendo, olha, eu entrei aqui e para vocês não fez diferença alguma. Eu penso que às vezes nós estamos mais interessados, irmãos, com a nossa própria presença, com tudo aquilo que vai se envolver à nossa volta, com tudo. Isso é egoísmo. Irmãos, a igreja não é a nossa casa. A igreja é casa de Deus. A igreja não é, irmãos, o lugar das nossas ambições e vaidades. É a casa do Senhor. Irmãos, pior do que não ter a presença é se acostumar com ela e tratá-la como nós tratamos qualquer outra coisa. Então nos falta o desespero, nos falta a extravagância de alguém que encontrou perdão e salvação para a sua vida. Nos falta a extravagância de quem encontrou salvação para a sua vida. Nos falta a extravagância de quem estava perdido e agora encontrou o caminho. Nos falta a extravagância de quem estava morto e agora encontrou o que é eterno. Nos falta a extravagância, irmãos. Nos falta a alegria, a felicidade, pela qual às vezes nós tratamos qualquer amigo, qualquer pessoa, qualquer celebridade, qualquer ídolo. Chegou um ídolo, todo mundo vai lá, é aquela alegria, né? aquele frenesi, aquela euforia, né? Ah, chegou o fulano, chegou o jogador de futebol, né? Chegou tantas coisas e aconteceu isso. Ah, aquela extravagância, né? A gente não liga para nada, a gente não liga para o que vão dizer, o que vão pensar. Nós precisamos voltar a fazer da igreja casa de Deus. Nós precisamos voltar à extravagância dessa mulher. Nós precisamos voltar à intensidade dessa mulher. Nós precisamos voltar, irmãos, a queimar como o coração dessa mulher. Nós precisamos voltar, irmãos, a ser intensos e intencionais como essa mulher. Senão nós somos como leprosos, que já não sentem dor, não sente frio, não sente calor, não sente mais nada, não sente nada. Só quer alguma coisa, irmãos, que alivie sua ferida. Só alguém que E é engraçado que a lepra, o maior problema da lepra, sabe qual é? É porque ela é aparente. A gente só quer alguma coisa, irmãos, que melhore nossa aparência. Por isso que a religião, ela se encaixa direitinho nesse tipo de religiosidade, nesse tipo de orgulho, nesse tipo de vaidade. Porque a religião, ela te dá uma capa, ela te dá uma maquiagem, ela te dá uma máscara que você coloca por cima dessa insensibilidade. Não, agora parece que está tudo bem, agora ninguém vai ver. Nos falta a intensidade de alguém que estava morto e agora reviveu. Nos falta a extravagância de alguém que estava condenado eternamente, mas agora sabe que viverá com ele eternamente.
A única saída para nós, irmãos, é nos voltar ao Senhor com intensidade. Clamar ao Senhor por um batismo, irmãos, a consciência e revelação a respeito da nossa real condição. Pedir que Deus nos livre, irmãos, desse pecado da insensibilidade. Pedir a Deus que nos livre, irmãos, da indiferença. Pedir ao Senhor que Ele nos batize com temor, com tremor. Pedir ao Senhor que nos livre de nos acostumarmos com a presença a ponto de não fazer mais diferença para nós. Já percebeu como nós avaliamos as igrejas que nós frequentamos? Pelo louvor, pela palavra, pela aparência, não mais pela presença. Nós vivemos a era, irmãos, dos popstar. Nós vivemos a era dos ídolos evangélicos. Nós vivemos a era dos pregadores, uau! Não mais da presença. Nós aprendemos a fazer igreja sem a presença. Nós aprendemos a cultuar sem a presença. E se não tem a presença, não é mais um culto ao Senhor, é um culto a nós mesmos. Então a gente não se prepara, a gente não anseia. A gente diz assim, poxa, domingo de manhã, cara, nossa, tá frio, hein? Rapaz. Domingo de manhã, poxa, eu já vi irmãos dizer assim, no inverno o culto era bom que fosse de tarde, né? Aí no verão a gente bota o culto para de manhã de novo, né? Porque a gente quer sempre o melhor para nós. E esse não é um problema, irmãos. O problema é a nossa insensibilidade para com a presença. E nós estamos tão acostumados a fazer igreja sem a presença, sem a glória do Senhor. Está tão fácil para nós, que hoje nós podemos escolher. Nós podemos escolher. Eu posso ir aqui, domingo que vem eu vou lá. No outro domingo eu vou escolher, eu vou dar um jeito. Tem aqueles que não querem mais lugar nenhum, ficam em casa, assiste pelo computador, e não, tá tudo bem, tá tudo certo. Que pregação linda, que pregação maravilhosa. Irmão, Jesus condenou a insensibilidade. Sabe o que Jesus estava falando para esse homem? Meu amigo, eu entrei na casa, você nem me deu água para lavar os pés, é uma tradição naquela época, né? Você nem me deu água, essa mulher lavou. Sabe o que eu entendo, irmãos? Ouve isso aqui. Quando uma igreja insensível se levanta, irmãos, pode ter certeza que o Espírito vai levantar outra geração quebrantada, desejosa, sedenta e faminta. Você nem deveria estar achando essa mensagem muito dura. Você deveria estar achando assim, Senhor, obrigado. Porque, irmãos, o Senhor ainda está falando com os insensíveis. Ainda está. Ainda está. O Senhor ainda está dando chance. O Senhor ainda está nos dando oportunidade de arrependimento. O Senhor ainda está nos dando a possibilidade de se arrepender. Porque quando uma geração de orgulhosos e vaidosos, religiosos, já não se importam mais, irmãos, o Senhor vai levantar uma geração de pecadores como aquela mulher, arrependidos, que vão olhar para o Senhor e vão falar, eu não vou fazer parte desse grupo não. Eu ouvi a frase uma vez, recentemente, que diz que o teor das nossas conversas revelam a fascinação do nosso coração. Irmãos, não existe ninguém tímido,
não existe ninguém acanhado, não existe o meu jeito. Não. O teor das conversas revelam a fascinação do coração. Pegue alguém tímido e fala com ele sobre aquilo que ele gosta. Meu amigo, a timidez vai embora na hora. Mas é que é o meu... Não. Pega aquilo que fascina o coração do ser humano. Conversa com ele. Para você ver. Acabou, irmãos, o jeito, o meu modo. Porque não tem a ver com o jeito, o modo, tem a ver com o que fascina o coração. Tem a ver com o que, irmãos, o que, sabe, o que vem das nossas entranhas e mexe com a gente. O teor das nossas conversas revelam a fascinação do nosso coração. Que Deus nos livre da insensibilidade. Que Deus nos livre da irreverência. Que Deus nos livre da indiferença. Se o Senhor veio, tá bom. Se o Senhor não veio, tá bom. Ele veio, eu nem vi. Não, tá tudo bem. O Senhor está aqui, meus irmãos, tá todo mundo aqui. Foi isso que o Senhor está dizendo. Eu entrei na sua casa, você não me deu um beijo. Mas essa mulher, desde que eu entrei, ela não para de beijar os meus pés. Eu entrei aqui, você nem ungiu minha cabeça com óleo. Mas ela ungiu os meus pés. E custou caro, irmãos. Custou caro. Você sabia que essa mulher ela não encontrou esse óleo perdido na rua, né? Você sabia disso? Alguém sabia disso? Esse óleo não estava assim, estava lá, eu achei, estava passando por ali, vi uma vasilha de óleo, vou levar para Jesus. Custou caro. Já percebeu que a nossa adoração, ela não nos custa muito? E quando nos custa, a gente reclama, irmão, mas reclama. Isso não é adoração. A gente não quer que custe nada, a gente quer que seja fácil. Irmão, se pudesse, a gente levava a igreja para dentro da nossa casa, né? Para dentro do quarto, no conforto do sofá. Mas agora há quem diga que pode ser assim. Você não precisa, você assiste em casa, fica de boa. Abre Isaías 66. Essa aqui é um pouco mais pesada, mas eu só estou aqui repetindo, né? Não é coisa minha. Vamos lá. Isaías 66. Abriu aí? Isaías 66. Vamos ler. A partir do versículo 1. Vamos lá. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra, estrado dos meus pés. Que casa edificarias para mim? Qual é o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eu olharei, eu me importarei. Mas eu me inclinarei para quem? O aflito, abatido, quebrantado de espírito. Que o quê? Treme diante da minha presença. Algumas versões falam da minha palavra. Para quem o Senhor está olhando?
Para quem o Senhor está olhando, irmãos? O quebrantado, o humilde. Para quem o Senhor está inclinado? Para aquele que treme diante da sua presença. Você lembra de Jesus? Lembra de Jesus na casa do fariseu? Para quem Jesus estava inclinado? Para quem Jesus estava olhando, irmãos? Para aquela mulher. Para aquela que estava diante da sua presença. Agora fica pesado. Versículo 3. Quem mata um boi é como o que comete homicídio. O Senhor está falando dos sacrifícios feitos no templo. Vai entendendo aí com a sua mente. Quem mata um boi é como o que comete homicídio. Quem sacrifica um cordeiro como o que quebra é como o que quebra o pescoço de um cão. Quem traz uma oferta de cereais é como o que oferece sangue de porco. Uau! Quem queima incenso é como quem abençoa um ídolo. Como esses escolheram seus próprios caminhos e a sua alma tem prazer nas suas abominações, eu lhes escolherei o castigo e farei vir sobre eles o que lhes temem. Por que o Senhor fará isso, irmãos? Alguém lê comigo daqui para frente, por favor. Por que o Senhor fará isso? Porque eu clamei e ninguém... Eu falei e não... Vamos de novo, vamos lá. Eu clamei e ninguém... Eu falei e ninguém... A casa do fariseu, irmãos. A casa do fariseu não era mais uma casa para o Senhor. Eu vou falar aqui meio que profeticamente, tente me entender. Vamos lá. Eu não estou aqui dizendo que Deus vai destruir, irmãos, as igrejas, aqueles que não. Não. Sabe o que Deus vai fazer? Dentro desses lugares onde a honra e a reverência não é mais dele, o Senhor está fazendo nascer uma nova geração daqueles que vão adorar ao Senhor, reverenciar, temer e tremer diante da sua presença. E a esses o Senhor está evidenciando, a esses o Senhor está olhando. O Senhor está dizendo, os meus olhos, eu estou inclinado para o humilde, o contrito, para aqueles que tremem na minha presença. O Senhor está restaurando uma geração, o Senhor está levantando uma geração. Nós, irmãos, nós somos crente velho, né? Aqueles crente mais chato, cheio de mania, né? A gente tem aquele costume de saber, né, como tudo já funciona. Eu estou me colocando no lugar, tá, irmãos? Nós temos o risco de, por causa da nossa insensibilidade e irreverência, nos tornarmos como aquele fariseu. Estamos correndo o risco, irmãos, de nos tornarmos como aquele fariseu, enquanto o Senhor está levantando uma geração de filhos e filhas, uma geração de jovens, de adolescentes, de crianças que vão entregar e viver diante do Senhor intensamente. Vão edificar uma adoração extravagante diante do Senhor intensa. Irmãos, eu vou contar um segredo para você. Vou contar um segredo para você. Nós não estamos com pressa de edificar o que o Senhor está fazendo aqui. Sabe por quê? Porque nós estamos olhando para os seus filhos. Nós estamos deixando uma marca e um modelo, irmãos, para os seus filhos.
Nós estamos levantando aqui um altar, um modelo, estamos sendo intensos e intencionais por causa dos seus filhos. Por isso nós não temos pressa. Por isso nós não fazemos, irmãos, igreja para agradar nem a mim, nem a você, nem a ninguém. Nós estamos aqui, irmãos, construindo um altar de adoração ao Senhor. E talvez muitas pessoas que estão na insensibilidade não vão entender e vão fazer como o fariseu dizendo: irmãos, mas Jesus está com o olhar inclinado para os nossos filhos. O Senhor está olhando para os nossos filhos e dizendo assim: da geração deles eu vou levantar aqueles que queimam por mim, aqueles que têm reverência. Então, deixa eu dar uma dica para você. Ó, os pais aqui, olhem para mim. Não atrapalhe os seus filhos. Não impeça os seus filhos, irmãos, de viver aquilo que o Senhor está desenvolvendo, aquilo que o Senhor está edificando. É melhor você sair da frente. Deixa Deus encontrar, irmãos, a geração ao qual, igual essa mulher, que vai ter uma revelação clara de quem Jesus é e, irmãos, ninguém vai parar eles. Por isso, nós não temos pressa. Nós não vamos para lugar nenhum. Nós estamos aqui obedecendo o mandato do Senhor para os nossos dias, para esse tempo, para essa geografia, a fim, irmãos, de deixar um modelo de adoração para as nossas crianças, para os jovens. Irmãos, às vezes quem atrapalha os filhos não é a escola, não é as coisas desse mundo, são os pais. Às vezes são os pais que atrapalham os filhos, não é a escola, não é esse mundo, não é a igreja, não é o pastor, não é o fulano. É a insensibilidade dos pais, é a irreverência, a inconstância, a indisciplina, a falta de intencionalidade dos pais, irmãos, na edificação de um altar diante do Senhor. A nossa geração de pais, nós nos tornamos egoístas. Nós estamos indo atrás de um altar para nós mesmos. Nós estamos indo atrás de uma igreja para nós mesmos. Nós estamos indo atrás de uma pregação para nós mesmos. Nós estamos indo atrás, irmãos, de um curso para nós mesmos. Nós estamos indo atrás de alguém que nos dê uma alegria momentânea. E os nossos filhos estão definhando longe do fogo, do calor e da paixão por Jesus. Eu não me canso de usar de exemplo a mulher do fluxo de sangue. Irmãos, ela só foi curada porque ela se expôs. Porque Jesus não estava indo na casa dela. Jesus estava indo curar uma menina, uma criança. O Senhor está olhando, irmãos, para o contrito e quebrantado de coração. É por isso que a Bíblia diz que quem não for como uma criança não herdará ao reino dos céus. Então o Senhor foi lá resgatar. O Senhor está falando: eu vou ali curar aquela menina. Ela vai me conhecer. Deixa ela provar da vida, do Espírito. Deixa ela provar do milagre. Deixa ela provar da minha vida. Ela vai me adorar verdadeiramente. Aquela mulher velha, ela teve que se expor. Irmãos, a cura da nossa geração está na exposição. Está na confissão do nosso pecado, da nossa realidade, da dureza do nosso coração, do nosso orgulho, do quanto nós deixamos as coisas desse mundo endurecer o nosso coração. Do quanto nós deixamos as coisas desse mundo, irmãos, afetar a nossa adoração ao Senhor. Tu viu o que o Senhor está dizendo aqui? O Senhor está falando: o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que tipo de casa vocês edificarão para mim? Jesus está dizendo: é isso aí? É assim que vocês cultuam? O Senhor está falando... Cara, o Senhor está dizendo assim: o santo, o Senhor está falando, eu habito no lugar mais alto. O céu é o meu trono. É isso que vocês me oferecem? O Senhor está dizendo: que tipo de casa é essa? Não, isso é uma casa de aposta. Isso aí é casa de vaidade. Isso é de você, não. Vocês estão fazendo para vocês, isso aí não é para mim. O Senhor está dizendo: esse sacrifício aí, não. É igual vocês oferecer sangue de porco para mim. O Senhor está falando: esse cordeiro que vocês estão fazendo aí, não. É igual sacrificar um cachorro. Essa adoração, não. Esse incenso aí,
Vocês estão abençoando os ídolos. Vocês estão fazendo para vocês mesmos. Vocês estão adorando alguém. Não. O Senhor fala assim, não, os meus olhos estão no humilde. Os meus olhos estão no quebrantado. Irmão, se você não quer, pelo menos não atrapalhe os seus filhos. Se você já não sente mais, faça pelo menos por eles. Edifique na vida dos seus filhos, irmãos, uma adoração genuína. Uma vida de devoção ao Senhor de verdade. O Senhor está falando que vocês estão fazendo isso aí, estão dizendo que é para mim. Não. Esse incenso aí está abençoando os ídolos. Não, esse não é para mim, não. Irmãos, nem a nossa oferta, nem o nosso dízimo, nem o nosso jejum, nem a nossa 24 horas de oração, nem nada. Esse sacrifício todo de acordar cedo, passar frio, nada disso é válido diante do Senhor. Se não for feito para Ele. Se não for feito, irmãos, com intensidade nele. Gessé, mas como é que a gente sabe? Como é que a gente diferencia isso? Está escrito. Está escrito aqui. Versículo 4, a parte ali no meio do versículo, eu falei, eu chamei, ninguém me respondeu. Eu falei, ninguém me ouviu. Eu falei, mas vocês estavam tão ocupados, sacrificando. Vocês estavam tão ali cheios de si. Vocês tinham suas próprias orações. Vocês têm suas listas de pedidos. Eu estou falando, ninguém está ouvindo. O Senhor está dizendo, não, essa casa não é para mim. É perca de tempo. Tem um lugar que o Senhor não está, irmãos. É onde Ele fala, ninguém ouve. É quando Ele chama, ninguém responde. Para encerrar, vou dar um exemplo para você. Eu não vou ler aqui, para a gente não demorar. A gente não tem muita paciência, né? A gente só espera no AIMA. Né? Se chegar o fiscal do AIMA e falar, cara, assim, ó, pô, tava marcado para as 10, mas assim, você vai ter que ficar até as 3 da tarde aqui esperando. Ah, claro, não tem problema. Só que, pô, o café fechou. Não, eu faço jejum, eu fico sem comer, não tem problema. Eu vou dar alguns exemplos para você. Você lembra quando Deus fala assim, eu vou destruir a terra. Eu vou destruir a terra, cansei. O que Deus faz em seguida? Vamos lá, o que Deus faz? Procurou um homem. Oh. Deus procurou um homem. A Bíblia diz que Deus sorriu. Imagina, Ivan. Deus está olhando para a terra. Coisa da minha cabeça, né? Deus com aquela cara de preocupado, meio decepcionado, né? Rapaz, não tem um. Todo mundo virou as costas para mim. Aí ele encontra Noé. A Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que Noé fez Deus sorrir. Uau! Mas Noé estava ali, vivendo sua vida, trabalhando, né? Na sua profissão, nos seus negócios, show de bola, tudo certo. Mas ele era justo, a Bíblia diz, ele era íntegro. Ele andava com Deus, os mandamentos do Senhor estavam dentro do coração. Não existia a Bíblia, tá, irmão, naquela época? Né? Não existia a Bíblia. Ele andava com Deus. A gente tem a Bíblia e não lê, né? A gente só lê lá a Fernanda. A Fernanda é advogada, né? Quando ela manda todos os requisitos para você ir lá conseguir a residência. Aí, irmão, a gente lê tudo, né? A gente lê tudo e relê e lê de novo. A Bíblia a gente não lê. Irmão, Noé não tinha Bíblia. Como é que ele andava com Deus, irmãos? Eu fico doido com essas coisas. Como é que ele era fora, né, do normal? E aí a Bíblia diz que Deus sorriu quando viu Noé. Aí o que Deus faz?
Vamos lá, o que Deus faz depois disso? Deus vai lá falar com ele. Uau! Deus vai lá falar com ele. Ele ouve. Deus chamou. Eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor quer? O Senhor quer que eu faça o quê? Uma arca? Pô, Senhor, mas... Aí Noé falou assim, né? Senhor, mas eu estou muito ocupado, Senhor. Eu não... Como assim, Senhor, fazer uma arca? Mas eu tenho meus compromissos, Senhor. Não dá. Como é que eu vou parar minhas coisas para construir uma arca, Deus? Né? Pô, Deus. Agora, Senhor... Poxa, eu tinha um encontro marcado fim de semana. Não vai dar. Então, Senhor, eu planejei um negócio aí pro ano que vem. Quanto tempo vai durar para construir essa arca? Uns 100 anos, 120 anos por aí. Não, Senhor, mas e o meu futuro, Senhor? Não, Senhor, eu tinha feito um plano, um planejamento, tudo certinho para minha vida, para o meu futuro. Não vai dar, Senhor. Foi assim que Noé... Foi isso que Noé falou para Deus? Foi assim que Noé falou para Deus? Noé disse, sim, Senhor. E de que jeito, Senhor? Não, fica tranquilo, Noé, faz tantos metros de comprimento, tanto de largura, tanto de altura, fica em paz. Eu vou te ensinar. Você vai junta os animais. Pô, Deus, mas agora o Senhor pegou pesado, né? Eu não sei, nunca trabalhei no zoológico, Senhor. Como é que eu vou, né? Como é que eu vou juntar animais, 2 de cada espécie, trazer tudo aqui, botar dentro de uma arca? O Senhor está dizendo que vai ficar um leão do lado de um cordeiro, uma cobra do lado do cachorro. Como é que vai ser esse negócio? Não, Noé, confia, fica em paz. Deus foi falar com Noé. Você lembra quando Deus vai quando começa ali a história de Abraão? Deus tinha um plano de constituir uma nação. Começar uma nação. Uma nação, o Senhor falou assim, eu vou construir uma nação minha. A minha nação. Ela vai ser minha. Eles vão ser o meu povo, eu vou ser o Deus deles, eu vou governar sobre eles. E eu vou ensinar eles as minhas leis e tal, eles vão andar segundo os meus preceitos. Aí Deus falou assim, poxa, eu preciso de um homem, né? Para começar essa nação. Vou encontrar um homem, vou dar filhos para ele. E a Bíblia diz que Deus se apresenta para Abraão e fala, Abraão, é o seguinte, vamos dar uma volta ali, pega tuas coisas, teus funcionários, teus negócios, teu rebanho, tua família, tua esposa, pega todo mundo que você tem e vamos embora. Senhor, para onde? A Bíblia diz que Abraão saiu sem saber para onde ia. É por isso que ele é o pai da fé. Só por isso. E podia dar tantos exemplos. Moisés estava lá cuidando das ovelhas. Aí Deus se apresenta para ele. Davi, Samuel, Paulo, Pedro. Cara, sabe o que todos esses textos têm em comum? Sabe o que todos esses textos têm em comum? Preste atenção nisso. Nenhum desses textos que eu citei, dessas histórias que eu citei, foram aqueles homens que foram até Deus para dar uma ideia para Deus do que ele devia fazer. Deixa eu ensinar um princípio para você. Quando Deus quer fazer algo, irmãos, Ele fala. O problema é que a gente não ouve. Quando Deus quer fazer algo, Ele vai até os homens e comunica. Ele fala, eu quero que você faça isso. Faça isso. Faça assim, faça desse jeito. O problema é que as nossas orações, irmãos, as nossas orações são prontas. São prontas, né? A gente chega com uma lista de pedidos, de reclamação. Tem dia que a gente se vitimiza, né, na oração. Tem dia que a gente não está disposto a esperar pelo Senhor. Nosso jejum é intencional para alcançar alguma coisa, a gente ora para alcançar alguma coisa. É sacrifício de tolo. O Senhor está dizendo, esse sacrifício aí não. Vocês estão queimando incenso para ídolos, é para vocês mesmo. Essa oração aí é para vocês.
Esse jejum não, esse jejum é para vocês. Essa oferta não, essa oferta é para vocês. Não, vocês estão dando oferta para ganhar 100 vezes mais. O Senhor está dizendo, não. Vocês estão ofertando para ganhar 100 vezes mais. Não. Irmãos, quando Deus quer, Ele se apresenta aos homens e diz, essa é a minha vontade. Por que nós teimamos, irmãos, ainda em fazer dos nossos momentos de devoção, de oração, dos nossos ajuntamentos, irmãos, para pressionar Deus? Não é adoração genuína. A gente quer que Deus nos dê algo em troca. Porque acordamos cedo, porque fizemos isso, porque fizemos aquilo. A gente nunca vai ganhar de Deus, irmão. Sempre Ele deu primeiro. Deus está nos dando o privilégio, irmãos, de ser participante da sua obra, do seu plano eterno. Deixa eu falar, Deus tem um plano. Pare de dar ideia para Deus. Deus já tem um plano. Dissemos, o que eu faço? Irmão, viva a sua vida. Construa, edifique, invista, cuide do seu trabalho, dos seus negócios, da sua profissão, trabalhe, seja o melhor, se esforce, vai lá todos os dias, seja justo, seja íntegro. Mas pare de dar ideia para Deus, irmãos. Deus já tem uma ideia, Deus já tem um plano. O Senhor não quer idolatria, irmãos, o Senhor quer adoração. O Senhor está encontrando aqueles que olham para Ele. Irmãos, olhar para o Senhor, Ele não vai pedir para nós, não vai precisar pedir nada. Ao olhar para Ele, nós saberemos o que fazer, assim como aquela mulher. Então, peraí, se Deus, quando Ele quer fazer alguma coisa, Ele vem e fala, o que está acontecendo de errado? É porque nós não estamos querendo ouvir. Nós não estamos à disposição para ouvir. Nós não estamos dispostos para ouvir. Nós temos muito para falar para Deus, muito para pedir, muito para exigir, muito para cobrar. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor faria isso, 30, 60, 100 por um, pedir todas as coisas no meu nome, eu lhe darei, o juiz iníquo, não sei. A gente tem tudo decorado, irmãos, os versículos que obrigam Deus a nos abençoar, a gente tem tudo decorado. O que o Senhor está procurando, irmãos, é alguém segundo o seu coração. É alguém que deseja o que o coração dele deseja. Esse é o que o Senhor está fazendo nesse tempo. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho o revelou. Olhe para Jesus e você vai saber o que fazer. Olhe para Jesus. Essa é a obra que Deus requer. Um dia os discípulos perguntaram, Senhor, qual é a obra que Deus... Eles acharam lindo, Jesus ali falando da obra do meu Pai, eu estou fazendo isso. Eles falaram, Senhor, nós também queremos fazer a obra de Deus, então nos diga qual é a obra que Deus quer. Jesus falou, Ele quer que vocês creiam naquele que Ele enviou. Irmãos, viva a sua vida, trabalhe, invista. Isso não é um problema, eu não estou falando contra essas coisas. Eu estou falando que quando nós nos reunimos, tem uma obra que o Senhor está edificando, irmãos, que aí não vai importar o que eu sou, o que eu tenho, o que eu faço. Na verdade, importa se eu não tenho mais nada. E junto com meus irmãos, nós vamos ser aquilo que Jesus disse que nós seríamos. Sabe qual é a obra que Jesus está edificando na terra? O Senhor está edificando um corpo. Ponto final. Todo o resto, irmãos, é invenção dos teólogos, dos coach, é invenção daqueles caras que não tem nada que fazer, sabe? Que não tem responsabilidade nenhuma sobre o corpo, mas ficam na internet vomitando suas sabedorias, enganando o povo, irmãos, a viver uma vida individualista. Nós não somos um saco, irmãos, de membros. Nós não somos um ajuntamento de indivíduos. A Bíblia diz que por meio de Cristo Ele está nos fazendo um corpo, está edificando uma casa. Eu sei que é um pouco decepcionante, mas é isso que Jesus está fazendo. Eu sei que, às vezes não é isso que a gente queria que Jesus fizesse, mas é isso que Ele está fazendo. E o Senhor está despertando, irmãos, a nossa responsabilidade aqui como igreja não é te convencer. A nossa responsabilidade como igreja é fazer, edificar, trabalhar no que Jesus está... Porque, irmãos, mesmo que existam os fariseus
Eu creio que os pecadores estão olhando para Jesus e encontrando perdão. Esses vão dar tudo. Esses vão se entregar de verdade. Esses vão se entregar intencionalmente. Se a Bíblia diz, irmãos, que nos últimos dias haveria apostasia, frieza, Jesus também, nas entrelinhas, estava nos dizendo: permaneçam perto do fogo. O meu trabalho, irmãos, como pastor, o meu trabalho como um líder, como um pastor, não é convencer você. O máximo que eu posso fazer é acender a fogueira e deixar a porta aberta para dizer: se aproximem. Irmãos, nós não podemos ser cuidadores. Igreja não é lugar, não é uma clínica terapêutica, não é um lugar onde nós cuidamos, não, é um lugar onde nós nos juntamos ao redor de Jesus. É onde nós acendemos a chama e permanecemos perto do fogo. Por quê? Porque Ele disse que os últimos dias o amor de muitos vai esfriar. A fé de quase todos vai se esvanecer. Paulo alertando a igreja sobre o falso evangelho, os falsos mestres. Irmãos, esses dias chegaram. Nós precisamos voltar, nós precisamos olhar para Jesus. Nós precisamos continuar em Jesus. Que o Senhor nos livre, irmãos, da lepra, da insensibilidade. Que o Senhor nos livre da idolatria de nós mesmos, do engano do nosso coração, para fazer da casa que era para ser dele uma casa para nós mesmos. Que o Senhor nos livre. Amém. Um dia bom para nós cearmos. Amém. É um dia bom para nós cearmos. É um dia bom para nós nos lembrarmos do sacrifício. Irmãos, Jesus na cruz não foi um remendo de Deus. Jesus na cruz não foi uma emenda do seu plano. Tudo já estava planejado. Tudo estava no plano do Senhor. Jesus na cruz não foi um plano B de Deus. Deus tem um plano. Ele está fazendo uma obra. E Ele está chamando os crentes para se converter de novo. Ele está chamando a gente, irmãos, para se levantar de novo, irmãos, em adoração, em devoção a Ele. O Senhor está chamando a igreja de novo para crer na sua vontade, na sua palavra, voltar a olhar para Jesus e parar de olhar para os homens e permanecermos nele. E eu quero convidar a igreja para cear nessa manhã. Você fala: pô, Gessé, hoje é um dia ruim para cear, porque agora a gente viu que está tudo errado, muita coisa em nós. Não, mas é isso mesmo, a gente não ceia porque merece, irmãos. A gente precisa dela. Hoje é um bom dia para isso. Porque assim como aquela mulher, é um bom dia para reconhecer o pecado em nós e nos humilharmos. É um bom dia para reconhecermos o erro em nós, reconhecermos a nossa real condição e voltarmos para Ele. Amém? Eu queria te convidar a você ficar em pé.